começando agora a aula. Ficou só uma surpresa para quem estava antes aqui. Agora a gente começa aqui a gravar, tá tudo tranquilo. Eu vou compartilhar com vocês. Obrigado, Caio, pela orientação, pela dica. A gente vai falar sobre comunicação eficaz. Esse é o tema da nossa conversa e a gente vai estar falando sobre isso. Para quê? Para que a gente possa aprender a comunicar bem aquilo que Deus está gerando no nosso coração. Essa é uma turma de liderança e a essência da liderança contempla a ação de direcionar a equipe para que todos possam caminhar juntos rumo a uma meta em comum. É muito ruim quando você está em um time, em um ministério, em uma igreja, onde cada um está puxando para um lado e não está claro quais são os nossos valores, não está claro para onde a gente está indo, não está claro o que a gente está construindo. Isso é muito ruim, é muito prejudicial, gera muitos ruídos, muitas pessoas se ferem, muitas pessoas se machucam. E a gente precisa, como líder, dar o nosso melhor para que a gente consiga diminuir ao máximo os ruídos da nossa comunicação. Liderar não é dominar, mas sim a arte de convencer, de inspirar, as pessoas a trabalharem com vistas a um objetivo em comum. É mostrar, deixar claro. A liderança começa com uma visão clara que Deus nos dá. Mas essa visão ela precisa ser comunicada de forma satisfatória. Se essa visão não for comunicada, a gente não consegue tornar essa visão uma realidade. A gente não consegue tirar isso do campo das ideias. Depois eu vou passar todo esse material para vocês. Sempre que eu der a aula, no final eu vou estar compartilhando esse material, mas isso não impede você de anotar, de fazer suas anotações, os insights que muitas vezes você vai tendo ao longo da nossa conversa. Para construir relacionamentos construtivos e positivos, é necessário que o líder saiba se comunicar com eficácia, inspirando a sua equipe. Então, é importante a gente aprender a colocar para fora aquilo que muitas vezes, a visão que Deus nos deu. Isso precisa estar claro, isso precisa ser comunicado de uma forma intensa. Lá em Abacuque, a Bíblia fala um pouco sobre isso. Se você tiver com sua Bíblia aí, abre aí Abacuque, capítulo 2. Eu não coloquei essa referência aqui nos slides, mas me veio ao coração aqui agora conversando com vocês. E eu vou deixar esse texto também, Abacuque, capítulo 2. Deixa eu só achar ele aqui. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eu quero daí fazer o versículo 2, que fala assim, então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna-a bem legível. Está falando de comunicação. Comunicação escrita, comunicação visual. Como eu falei aqui, a comunicação não tem a ver só com o que eu falo, tem a ver com como eu falo, tem a ver com recursos que a gente usa para ajudar a fixação do conteúdo que você está recebendo, tem a ver com a roupa que eu visto, tem a ver com a ferramenta que eu vou usar para me comunicar. Então, a comunicação envolve diversos aspectos que não são somente as palavras que a gente usa e a gente precisa aprender a conhecer tudo isso e colocar isso em prática. E o que eu quero colocar e deixar para a gente hoje é que, para que nós possamos viver essa realidade, comunicar bem, a gente precisa ter muito claro no nosso coração qual é o nosso porquê. Existe uma tendência da gente começar a querer comunicar as coisas de fora para dentro. A gente é ensinado desde sempre a falar o que nós fazemos e a pensar no que nós fazemos. E nem sempre a gente para analisar o porquê nós fazemos determinadas coisas. E a verdadeira comunicação ela começa com o autoconhecimento nosso. Quando a gente começa a se conhecer verdadeiramente, quando a gente começa a entender quem nós somos. E no processo de autoconhecimento, a ciência ela fala sobre uma inteligência corporal que muitas vezes
que pode ser entendida e percebida por nós, pelo nosso sistema simpático ou sistema parasimpático. Isso tem a ver com como você percebe, como você se comporta. Eu vou falar mais sobre isso numa outra aula. Hoje eu quero focar um pouco na inteligência emocional. Como é que a gente se comporta, como é que a gente se entende, como é que a gente se percebe, como é que a gente controla as nossas emoções. Eu coloquei aqui que inteligência emocional é reconhecer os seus sentimentos e saber imediatamente como lidar com eles. Inteligência emocional é reconhecer os seus sentimentos e saber lidar imediatamente com eles. Não é ser perfeito, mas é saber entender quais são os sentimentos que estão vindo à tona, é se conhecer e saber lidar com esses sentimentos de forma inteligente, com sabedoria. Não é? Todas as pessoas estão enfrentando batalhas que você não sabe nada a respeito delas. Comunicação envolve isso, duas pessoas, envolve essa troca, envolve... Eu não estou apenas passando informação, como a gente viu no vídeo, a gente está trocando informação. Então, é importante que haja essa realidade dentro da gente, né? De que essa compreensão de que todo mundo está passando por batalhas, enfrentando suas lutas, e às vezes a gente não sabe nada sobre isso, e muitas vezes alguém comunica algo ruim para a gente, não é porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela está vivendo um momento ruim. Eu quero dar algumas ferramentas para vocês aqui hoje, nessa noite, que vão te ajudar nesse processo de relacionamento, de troca, de vida a dois, né? Quando você precisa se comunicar. E tudo envolve comunicação. Você vai comprar algo, você precisa se comunicar com aquele atendente. Você vai falar com alguém na fila de um banco, de um ônibus, você precisa saber como se comunicar. E uma ferramenta poderosa é a empatia. Você saber se colocar no lugar do outro. Você olhar à luz do outro. A empatia é algo fundamental nesse processo de comunicação. É a gente nesse processo de troca, de ouvir e ser ouvido, de saber que eu não estou aqui somente, quando eu me comunico, eu não estou somente querendo compartilhar o que eu sei. É muito ruim a gente andar com alguém assim, que só quer demonstrar conhecimento, que quer tentar se autoafirmar o tempo inteiro e não respeita, e não ouve, não escuta muitas vezes o que as pessoas têm para acrescentar e trazer para a vida delas. Todo mundo tem algo a nos ensinar. Então, a empatia é fundamental. Uma ferramenta do espelho é você olhar para o outro e perceber nele aquilo que você também faz. Então, muitas vezes a gente tem essa tendência de querer que as pessoas sejam muito... como é que eu posso dizer? Que as pessoas tratem a gente com benevolência, né, com bondade, e a gente nem sempre sabe tratar e responder as pessoas da mesma forma. Então, a gente acaba querendo ser... Quando a gente está errado, quando a gente está nervoso, quando a gente está irritado, a gente quer que as pessoas nos julguem não por aquilo que a gente faz, mas pelos nossos sentimentos, né? Às vezes, por um momento, tentar entender o momento que você está vivendo. Mas quando a gente é ferido, quando a gente sofre, a gente não tem muitas vezes essa paciência, não tem muitas vezes essa sabedoria, não tem muitas vezes, não sabe se colocar no lugar do outro. Então, não estou falando que isso justifica o erro da outra pessoa, só estou falando que te ajuda a se ferir menos, a se magoar menos e a tratar com inteligência emocional os desafios que surgem dentro dos relacionamentos que fazem parte da vida e que são indispensáveis. Não há jornada cristã sem relacionamento. Jesus criou a gente para andar em comunidade. Não há vida cristã sozinho. Não é? Deus quer que eu e você possamos aprender a viver uns com os outros. E aqui tem algumas ferramentas importantes. O autoconhecimento. Me conhecer é essencial. Saber os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Saber aquilo que eu posso melhorar, aquilo que realmente eu tenho como uma virtude e tentar fazer com que aquilo que precisa ser melhorado, eu vá trabalhando isso na minha vida e ressaltar aquilo que eu tenho de ponto positivo. Isso é fundamental. Todos nós temos oportunidades de melhorar na nossa vida e para que a gente possa ser transformado e mudar nessas áreas, é fundamental que a gente se conheça, que a gente se reconheça, que a gente identifique o que precisa ser mudado. Quando a gente identifica o que precisa ser mudado, uma verdadeira transformação começa a acontecer. Então, o autoconhecimento ele é fundamental.
O silêncio, muitas vezes, é importante. Né? Às vezes é importante você parar, respirar, pensar e lutar sempre pela paz. Não é? Vale mais você preservar a sua paz, a sua saúde emocional, do que você ter razão. Numa discussão, todo mundo sai perdendo. Ninguém ganha uma discussão. Você pode sair achando que venceu aquela disputa, né? Aquela discussão, mas no final das contas saiu todo mundo perdendo. Você precisa aprender, e muitas vezes o silêncio é uma ferramenta poderosa, algo que você na hora ali falaria porque veio à tona, porque você está nervoso, porque você está de cabeça quente, você consegue respirar, se controlar e com inteligência emocional se resguardar para evitar muitos problemas, para não machucar e não ferir, às vezes, a outra pessoa, não é? E poder lutar pela paz. Jesus fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. No que depender de vós, tende paz com todos. Então, esse é um ensinamento que a gente precisa aprender e colocar em prática. Uma outra ferramenta poderosa é o perdão. Jesus ensina sobre perdão o tempo inteiro. Ele fala, eu perdoei vocês, e se eu perdoei vocês, eu quero que vocês aprendam a perdoar também. Porque eu acho isso fantástico em Deus, em Jesus. Ele não pede nada da gente que ele não tenha feito antes. Jesus sempre dá um exemplo. Ele fala, vocês têm perdão total, completo e restrito. É o que eu ofereço para a vida de vocês. Então, desfrute dessa realidade. Descanse nessa verdade. Não fique preso a ressentimentos e mágoas. Perdoe e seja livre. Jesus ele fala, eu te ofereço perdão. Agora vai lá e perdoa também. É assim que Deus trabalha na nossa vida e Ele pede isso de nós. Isso é fundamental nos relacionamentos, principalmente em família, na vida dois. Não tem como a gente viver em família sem o exercício do perdão. Não tem como viver em comunidade, viver na igreja, sem que seja necessário perdoar e pedir perdão. Isso é fundamental. Uma outra realidade são os nossos valores. Toda pessoa tem pelo menos 3 grandes valores que regem a sua vida. Esses valores costumam ser inconscientes, mas a gente vai se identificando quando a gente percebe em outras pessoas esses valores. E quando a gente para olhar para a gente, se você tiver um papel e uma caneta, eu queria fazer esse exercício agora. Eu queria que você pensasse aí sozinho na tua casa 3 valores que para você são fundamentais. Né? Que você pensa e fala, não, isso eu valorizo muito na minha vida. Eu vou te dar uns exemplos. Eu valorizo muito família. Família é um valor para mim. Minha vida gira muito em torno da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, da minha irmã. Eu gosto de estar em família, dos meus tios. Eu gosto de saber que eu vim de algum lugar. Eu gosto de saber da minha história. Eu gosto de valorizar o legado que meus avós deixaram para mim. Eu gosto. Família é um valor para mim. Eu me identifico quando eu vejo pessoas que valorizam suas famílias, pessoas que se importam com famílias. Eu valorizo muito também honestidade, transparência. Eu gosto de ser honesto, eu gosto de ser transparente naquilo que eu faço. Eu prefiro, às vezes, lidar com uma pessoa que parece ser meio doida, assim, mas impulsiva, que fala, às vezes, o que pensa sem pensar muito, né? Vem na cabeça e fala, mas você sabe que é aquela pessoa, você sabe com quem você está lidando, do que com pessoas que às vezes estão ali puxando, né, sardinha para o seu lado, tá ali te afagando teu ego, falando coisas para você, mas que você não sabe exatamente quem é essa pessoa. Eu valorizo transparência, né, honestidade, eu valorizo lealdade, eu procuro ser leal naquilo que eu faço, nos relacionamentos que eu tenho. Isso são valores que eu carrego, são valores que são importantes para mim e que regem a minha vida. Quando eu percebo isso na vida de outras pessoas, isso eu me identifico. Quando eu percebo isso numa organização, numa empresa, numa igreja, eu me identifico porque são valores intrínsecos que eu carrego. Se você puder, faz esse exercício agora, aí onde você está. Começa a pensar aí em 3 valores que você fala, não, isso aqui para mim é importante. Às vezes são valores ruins também, que a gente recebeu na nossa infância, né? Às vezes você você é muito competitivo e aí você passa por cima das pessoas. Às vezes um valor que te move é o reconhecimento, é a necessidade de aplausos, a necessidade de aprovação. E isso tem te impedido
de ser tudo que Deus te chamou para ser, porque você está sempre preocupado com o que vão falar, com o que o outro vai pensar, com como que as pessoas vão receber. Isso tem te estagnado. Às vezes é a ganância, você reconhece, olha para a sua vida e fala, pô, eu sou um pouco ganancioso. Né? Preciso que Deus transforme essa área na minha vida. Você só transforma aquilo que você identifica. Então, pega aí um papel, uma caneta, eu vou te dar aí uns 5 minutinhos para você começar a pensar nisso e a escrever esses valores. Por quê? Porque isso vai te ajudar a se conhecer. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Quais são os valores? Tem coisas que você percebe. Você está numa igreja hoje porque você identifica nessa igreja, na liderança dessa igreja, valores que são valores que se alinham com os seus valores. Inconscientemente, não é algo que você fica pensando o tempo todo, mas que se alinha. Você não vai precisar falar isso para mim, não vai precisar compartilhar isso aqui agora, só se você quiser lá na frente, mas você precisa pensar sobre isso, precisa estar claro para você. Precisa ser algo que você pensa, que você pense e reflita sobre isso. Por quê? Porque isso vai te ajudar a construir a sua caminhada. Então, coloca aí os seus valores. Pensa aí, escreve, antes da gente passar para o próximo ponto. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. O capa da batida ao felpudo? Capa da batida ao felpudo? Três valores importantes que você reconhece na sua vida. Podem ser positivos ou até negativos. Mesmo que você fala, não, isso aqui Deus precisa transformar, mas eu reconheço que isso é algo que me move, sabe? Todo mundo já escreveu? Tá faltando alguém? Todo mundo? Legal. Isso é importante. Identifique os seus valores. Anote isso aí para você, porque isso é importante no processo de comunicação, para que você possa entender. Muitas vezes você vai entender melhor um pouquinho disso daqui a pouquinho, quando eu falar do nosso porquê, do que move a nossa vida. Então, toda pessoa tem pelo menos 3 grandes valores que regem a sua vida, né, que costumam ser inconscientes. E você identifica, às vezes, numa empresa, numa organização, numa igreja, num ministério, você percebe esses valores e você identifica num líder que te inspira, e aí isso te identifica, se comunica também, né, com essas pessoas. Então, Mateus 22, 34 ao 40, ele fala sobre o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente está falando aqui sobre o quê? A gente está falando de amar a si mesmo, é autoconhecimento, é você entender e respeitar a sua singularidade e amar essa verdade. E quando a gente fala sobre amar o teu próximo, a gente está falando de empatia. Então, Jesus, desde o início, ele ensina essas verdades para a gente aprender a se amar e saber se colocar no lugar do outro, saber entender a realidade do outro, tentar compreender. Isso é um exercício de inteligência emocional importante na nossa caminhada. A verdade é que quanto mais você se coloca no lugar do outro, menos você se fere. Quanto mais você se coloca no lugar do outro, menos você se fere. E Deus vai ensinando isso para a gente. E aí a pergunta que eu te faço hoje é: o que te move? Eu fiz uma pregação sobre isso, se você quiser, você pode achar no YouTube da nossa igreja, foi quinta-feira passada, exatamente com esse tema: o que te move? Falando sobre a importância dos valores
na nossa vida. E eu acho que vai acrescentar bastante a você, trazer um entendimento mais amplo disso que a gente está conversando. Então, fica aí a dica. Está lá no YouTube, O Que Te Move, pastor Silvio Duarte Júnior, Nova Vida Maricá, você encontra, eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu quero conversar um pouco sobre vocês, sobre esse ensinamento que eu aprendi, essa ferramenta que eu aprendi alguns dias atrás, alguns meses atrás, e que mudou muito, assim, me fez refletir muito a respeito de muitas coisas na minha vida que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Simon Sinek, ele criou essa ferramenta muito simples, chamada de Golden Circle, onde ele diz que a gente precisa, a maioria das empresas, elas se comunicam de fora para dentro. Elas comunicam primeiro o seu o quê? A maioria das pessoas se entendem, se percebem de fora para dentro. Então, a gente fala o que a gente faz primeiro, ao invés de definir o porquê a gente faz o que a gente faz. E isso não traz engajamento, isso muitas vezes não traz... não comunica bem, não inspira as pessoas, até funciona em muitos aspectos. Às vezes o que a gente faz é interessante, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E a gente precisa aprender essa realidade de uma forma mais ampla. Isso tem a ver até com o nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido nessas 3 áreas. Eu vou botar um vídeo aqui que fala sobre isso no final, mais especificado, justamente desse autor que criou essa ferramenta poderosa para você entender o seu porquê. Antes de você querer comunicar o que você faz, antes de você querer comunicar o que você entende que Deus te chamou para fazer, você precisa ter muito claro no teu coração o porquê você faz o que você faz. O porquê o que você entende que é o seu porquê, a sua razão, a sua motivação por trás daquilo que você faz. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Qual é a razão de nós fazermos aquilo que nós fazemos? Não é? O engajamento e a fidelidade é o que a gente busca como líder. A gente quer pessoas engajadas, a gente quer pessoas vibrando, pessoas que abraçam a visão, que abraçam aquilo que Deus confiou no nosso coração. E a vida é assim, é sempre uma visão dentro de outra visão. O que Deus me revela se completa com aquilo que Deus te revela. Ninguém nesse mundo faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Não pense você que a sua visão ela está numa ilha isolada daquilo que Deus está gerando no coração de todas essas pessoas aqui dessa sala. Para você completar a visão que Deus tem te dado, você precisa entender que essa visão ela só é completa quando ela se alinha com a visão de outras pessoas. É um sonho dentro de um sonho, dentro de outro sonho. É assim que Deus trabalha. Nada na nossa vida é só para a gente mesmo. Comece em nós com a ideia de abençoar a vida de outras pessoas. E muitas vezes, para eu realizar aquilo que Deus tem pedido que eu faça, eu vou precisar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você vai precisar do que Deus está fazendo na vida desse outro irmão aqui na nossa sala aqui. E é assim que funciona. Então, o nosso objetivo principal é gerar engajamento, é gerar fidelidade. Não é só que as pessoas participem do que Deus tem confiado a nós. Não é só que as pessoas vão na igreja. Não é só que as pessoas estejam por obrigação participando de um ministério. Eu quero que as pessoas se engajem, que as pessoas acreditem, que as pessoas sejam fiéis àquilo que Deus tem confiado a nós, que Deus tem gerado no nosso coração como líderes. Então, para que isso seja uma realidade, eu preciso aprender a colocar em prática esse Golden Circle. Preciso aprender a comunicar primeiro o porquê eu faço determinadas coisas antes de falar a respeito do que eu quero fazer. E para isso eu preciso me autoconhecer, eu preciso me analisar, eu preciso olhar para dentro de mim e entender de fato qual é a razão que move a minha vida. Para entender de fato por que eu faço as coisas que eu faço, o que Deus está gerando no meu coração, que Deus confiou a mim, que Ele não confiou a mais ninguém. E isso precisa ser autêntico, isso precisa ser sincero, precisa ser olhado sobre a minha vida. Cada um aqui tem algo que é especial, que Deus confiou a você, que não é igual de mais ninguém. A minha história de vida eu posso compartilhar com vocês. O meu chamado, o meu porquê está completamente alinhado e atrelado à construção e à edificação de igrejas locais saudáveis e fortes e saudáveis. Porque eu acredito na igreja. Eu cresci numa igreja. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Tenho 32 anos dentro de igreja.
25 anos com meu pai como pastor. Eu convivi com grandes homens de Deus. Eu tive esse privilégio. Eu vi famílias sendo transformadas. Eu vi o impacto que uma igreja local tem na vida de gerações e gerações. A igreja que eu frequento hoje, que meu pai é pastor e eu hoje sou pastor auxiliar, não foi uma igreja que a gente fundou. Foi uma igreja que outras pessoas fundaram há 30 e poucos anos atrás e que eu hoje, os meus filhos hoje estão sendo abençoados pelo que essas pessoas plantaram há 40 anos atrás. E uma igreja abençoa a vida de crianças, de jovens, de adolescentes, de idosos. Eu não penso em nenhuma outra organização da sociedade que tenha um impacto tão grande. E uma igreja não é construída por ela não foi feita para dar certo nos padrões humanos, naturais, porque ela foi feita para funcionar no mundo espiritual. Uma igreja não funciona sem o Espírito Santo. Então, eu acredito nessa verdade. O meu propósito, o meu porquê tem a ver com isso. Quando eu estou aqui falando com vocês, quando eu preparo para trazer essa aula, quando eu busco conhecimento, eu estou aqui do meu lado, está cheio de livro aqui, porque eu estou organizando a minha biblioteca, estou vendo alguns livros que eu não li ainda e que eu acho que podem ser relevantes, separando eles por assunto. E eu pretendo começar a mergulhar de cabeça nisso tudo aqui. Já comecei esse processo, vou até onde Deus permitir. Né? Porque para mim isso não é pesado, isso não é trabalhoso, eu tenho prazer nisso. Por quê? Porque isso tem a ver com o meu porquê. E quando eu falo isso, compartilho isso, muitas pessoas que têm esse valor, que entendem, reconhecem o valor da igreja, se identificam, falam, meu Deus, eu também acredito nisso. Eu também creio dessa forma. Por mais que a gente tenha sido ferido em algum momento, porque eu acredito nisso. A igreja ela tem um potencial curador e ela pode também, se ela não estiver saudável, se ela não estiver forte, ela pode machucar muitas pessoas. Por isso que a gente precisa lutar pela construção de uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável, ela cumpre o seu papel de abençoar vidas. Uma igreja doente, ela machuca e fere pessoas. E é nosso papel como cristão não apenas ser um consumidor da igreja, ficar sentado e recebendo o que a igreja, o que o reino de Deus tem a nos oferecer, mas é nosso papel pegar os dons que o Senhor tem nos confiado, levantar esses dons e colocar eles a serviço do corpo, a sermos resposta para aquilo que precisa ser transformado na realidade da nossa igreja local, a entender qual é o nosso lugar e abençoar vidas a partir daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Isso começa com um processo de autoconhecimento, entendendo quem eu sou e amando quem eu sou. Amando quem eu sou. Muita gente pode olhar e falar, pô, igreja, talvez para muitas pessoas no mundo, isso não tenha tanta... Eles não conseguem ver a igreja como eu vejo. Tem muita gente que não consegue perceber o impacto da igreja como nós que estamos na igreja conseguimos perceber. E isso tem a ver com o nosso porquê, tem a ver com a razão daquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Então, quando a gente entende o nosso porquê, isso traz engajamento, isso traz fidelidade, isso inspira as pessoas. Então, não comece do o que você faz. O que você faz? Eu recebo as pessoas na igreja. Não, mas por que você faz isso? Por que existe um ministério de recepção? Por que eu decidi me dedicar a essa verdade? Por que eu tenho prazer nisso? Isso exige um exercício. Começa com esses valores que a gente colocou e algumas coisas que a gente vai aprender aqui e vai colocar em prática ao longo da semana. Então, poder dizer não, quando eu sei o meu porquê, fica mais fácil dizer não. Muitas distrações vão aparecer no caminho para você fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Nem sempre muita atividade tem a ver com produtividade. A gente já aprendeu isso aqui. Eu preciso identificar o meu porquê, eu preciso identificar a razão do que Deus tem para a minha vida, até para eu dizer, não, isso aqui não se alinha com o que Deus tem para mim. Isso aqui não se alinha com o que eu estou fazendo agora, então eu vou focar, eu vou buscar entender, vou me dedicar mais ao que Deus tem para a minha vida. Isso é um processo, é algo que vai sendo construído com o tempo. Construir algo duradouro e relevante exige fidelidade ao porquê, a razão da gente fazer o que a gente faz. Isso precisa ser descoberto. Não é? O nosso propósito. Deus é um Deus que mostra o final no início. E quando Ele mostra esse final, Ele começa a apontar um caminho para a gente. Nesse processo, a gente precisa do Espírito Santo nessa jornada.
As pessoas, elas não compram o que você faz, elas não vão se engajar, elas não vão se dedicar ao que você faz. Elas compram o porquê você faz o que você faz, né? A razão que te leva a fazer aquilo ali. Então não adianta você ficar falando, eu vou à igreja tal, porque a gente vai lá no domingo, assiste um louvor, assiste a palavra e depois vai para casa. Não, eu vou à igreja porque eu acredito na mensagem que Jesus carrega. Eu acredito que ela é coluna e baluarte da verdade. Eu acredito que ela é uma das instituições mais importantes dessa terra. Então, estou compartilhando com vocês o meu porquê para te ajudar a pensar nisso. Às vezes, seu porquê tem a ver com crianças, tem a ver com algo mais específico dentro da igreja local. Às vezes, seu porquê tem a ver com música, tem a ver com os idosos, tem a ver com a justiça social, com auxiliar os necessitados. Quando você pensa na sua vida, é isso que te move, é isso que você olha e fala, cara, se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, era isso que eu mudaria. Você começa a pensar sobre isso, começa a ter uma direção do seu porquê, começa a ter um norte a respeito do que Deus criou para ser, que não é de mais ninguém. O seu marido não pode completar o seu porquê. O seu filho não pode completar o seu porquê. A sua esposa não pode completar o seu porquê. O que Deus tem gerado para você é para você e para mais ninguém. E tem muita gente que passa por essa vida sem entender qual é o seu porquê, o que te move, o que te leva a viver tudo que Deus tem para você, a fazer as coisas que você faz. O que você faz sempre prova o que você acredita. O que você faz sempre prova o que você acredita. Então, quando você entende o seu porquê, aí sim você desenvolve o seu como, né? Aí você começa a desenvolver como você vai colocar esse porquê em prática, né? E aí você coloca um verbo como ação para deixar isso claro para você. Então, como que eu vou deixar prático essa realidade de construir igrejas saudáveis que transformam o mundo? Eu vou treinar, inspirar pessoas para viver essa realidade, para entender que honrar a Deus é um estilo de vida que vale a pena ser vivido. Eu vou capacitar, eu vou educar, eu vou inspirar, eu vou treinar, eu vou desenvolver tantos verbos que a gente pode usar que vão alinhando e deixando o nosso porquê mais claro para a gente, vai deixando o nosso porquê mais claro para a nossa vida. Então, isso tem a ver, o nosso porquê também está ligado a uma habilidade que você possui, né? O seu como começa a ficar claro quando você começa a perceber uma habilidade que você tem. Algo que você é bom, as pessoas veem que você é bom. Nossa, você ensina bem, você fala bem, você se expressa bem, você cozinha bem, você serve bem, você inspira bem as pessoas, você faz algo que as pessoas olham para você e falam, caramba, esse cara faz, é diferenciado. Talvez você fale, não tem nada. Tem, irmão, tem alguma coisa que você faz que é diferente de todo mundo que faz aqui. Você se sente bem fazendo aquilo. Você olha e fala, cara, isso aqui é meu. Você dá aula para as crianças como ninguém. Você cuida dos necessitados como ninguém. Você encontra ferramentas para ajudar as pessoas que ninguém aqui consegue fazer. É Deus, foi Deus que te deu, é um dom, tem a ver com uma habilidade natural que Deus te deu. Então, eu preciso alinhar o que queima no meu coração, esse descontentamento santo, com a minha vocação, com aquilo que eu sou bom fazendo, com aquilo que Deus me deu de dom, de talento, algo que foi distribuído por Deus para a minha vida. Quando eu começo a entender o meu porquê, o inferno fica desesperado. Porque eu não preciso de ninguém me motivando, eu não preciso de ninguém me dizendo, vai lá e faz. Quando eu começo a esquecer, eu lembro porque eu faço aquilo. Eu não estou ali para agradar o pastor. Eu não estou ali para o líder bater nas minhas costas e falar, muito bem, muito legal o que você fez hoje. Eu estou ali, irmão, porque eu entendo que Deus me chamou para estar ali. Eu sou hospitaleiro como ninguém, eu cuido bem das pessoas, as pessoas se sentem à vontade. Não tem gente que é assim, cara, que você vai no lugar, a pessoa te deixa tão à vontade, você fala, cara, eu te conheço há tantos anos. Não é verdade, eu te conheci agora. Né? Tem uma moça, uma lanchonete na esquina da nossa igreja, e a menina é tão simpática, e ela é mineira. Os mineiros têm um poder especial de receber bem as pessoas. Pelo menos os que eu conheço, na sua maioria, eles são assim. Você se sente bem, o cara vai te tratando bem, você parece que é amigo íntimo daquela pessoa há anos. Essa menina é assim, cara. E ela dá vontade de ir lá comer um salgado só porque ela é gente boa, só porque o marido dela é legal. Só porque ela te trata de uma forma que você se sente bem. É um dom, é dela. Não é? Você pode se esforçar, você pode ser hospitaleiro, mas aquilo é muito natural para ela, tem a ver com o dom dela. Isso faz parte, foi o Espírito Santo quem deu.
Né? Quando eu foco no que eu nasci para fazer, eu me sinto vivo, eu me sinto alimentado, eu me sinto inspirado, eu me sinto impulsionado. Por isso que é importante a gente entender essa verdade. Quando você faz algo que não nasceu para fazer, isso envolve muito esforço. Né? É cansativo, é pesado. Você fica ali. Outra coisa que o líder se cansa muitas vezes tentando convencer alguém que não se adequa, não se alinha com os seus valores ao que ele prega. Então, não vai funcionar. Coloque o seu porquê para fora, comunique isso bem para as pessoas e quem possui os mesmos valores que você vão se sentir impulsionados a caminhar contigo, a crescer contigo, a te ajudar nessa missão. Mas para isso eu preciso me conhecer, eu preciso saber qual é o meu porquê. Preciso saber por que eu existo. E aí eu vou para o quê, que é a parte visível, é aquilo que está todo mundo vendo. Geralmente a gente vai de fora para dentro, a gente fala primeiro do quê. Isso não gera engajamento, isso não inspira ninguém. Né? Eu vou mostrar um vídeo que fala um pouco sobre isso. Foi o rapaz que criou essa teoria e que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Tem a ver com comunicação eficaz, tem a ver com a gente comunicar bem a visão que Deus nos deu, tem a ver com aquilo que a gente leu em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Então, por último, a gente vai para o quê? Né? Às vezes você fala, o que a gente vai fazer? Não, vamos começar um trabalho e tal, vamos fazer isso. Mas por que você vai fazer isso? Antes de pensar em começar algo, antes de pensar em começar um ministério, antes de começar a pensar em criar alguma coisa que possa envolver e engajar as pessoas na internet, comece entendendo por que você quer fazer isso. Esse é o princípio básico de tudo. Comece a entender o seu porquê, autoconhecimento, é você se autoconhecer. Então, o que é a materialização do que você acredita. Eu vou dar aula na Escola Avance, porque eu entendo que esse tempo que eu dedico aqui traz crescimento para a liderança da igreja e uma liderança de igreja saudável constrói uma igreja forte e saudável. Então, eu acredito que o que eu estou fazendo aqui me inspira, me motiva, porque eu amo isso aqui. Eu entendo que o conhecimento que vocês estão recebendo, aquilo que vocês estão aprendendo aqui vai fazer da igreja um lugar melhor, vai abençoar vidas, vai trazer maturidade ao seu coração e você vai ser impulsionado a viver o seu propósito. Isso me inspira. Isso me inspira. E por isso não é um esforço para mim estar aqui, é uma alegria, é um prazer, é um privilégio. Porque tem a ver com o meu porquê. Todos os pontos do que precisam ter a ver com o nosso porquê, com o porquê a gente faz as coisas. E isso ajuda a gente a dizer não. Quando a gente é convidado a fazer coisas, as pessoas tentam cuidar da nossa agenda. E se não tem a ver com o nosso porquê, você não precisa se sentir culpado em dizer não, sabe por quê? Porque Deus não te escolheu para resolver todos os problemas do mundo. Deus levantou cada pessoa específica para fazer a sua parte. Se na igreja tem muita gente fazendo muita coisa, é porque alguém não está cumprindo plenamente a sua função. Quando todo mundo está fazendo o seu, não fica pesado para ninguém. Então, a gente precisa entender essa realidade, a gente precisa entender essa verdade e inspirar, impulsionar as pessoas nessa verdade do servir, de se engajar, de entender tudo que Deus tem para a nossa vida. Ter autoridade, então, é quando o meu discurso ele se alinha com a prática. Hoje, os millennials, nessa geração, veio depois de 2000, mais ou menos, esses caras eles nasceram com um faro especial para detectar aquilo que é falso, aquilo que é fake. Sabe? Eles sabem o que não é autêntico. Não adianta você querer copiar alguém, não adianta você querer ser igual a alguém. Você pode até se inspirar em outras pessoas, mas você precisa entender que há uma beleza em ser quem você é, do jeito que você é. Isso foi Deus quem te fez assim. É um amar a si mesmo, né? Que a gente leu lá em Mateus 22, o primeiro mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar, precisa reconhecer o seu valor. Você precisa saber o que Deus te criou para ser. Então, já falei isso aqui, ter autoridade é quando o seu discurso ele se alinha com a prática daquilo que você faz. E aí eu vou deixar isso aqui para a gente falar na semana que vem. Eu quero passar um vídeo para vocês. Deixa eu ver se vai dar tempo. Dá tempo certinho. Vou colocar aqui o vídeo. E aí eu vou passar uma tarefa que eu vou botar até amanhã. Essa tarefa vai estar no grupo do WhatsApp, onde vocês vão pensar ao longo da semana. Qual é o seu o quê, qual é o seu porquê, qual é o seu como e qual é o seu quê. E na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso,
porque isso tem tudo a ver com a nossa comunicação ser mais efetiva. E aí a gente vai dar sequência falando de definir o nosso público-alvo. Porque nem tudo que Deus tem para você é para todo mundo. Tem um público específico, tem uma pessoa que compartilha dos mesmos valores que você, está numa fase de vida parecida com a sua, que vai se identificar com aquilo que você carrega, com aquilo que você está fazendo nesse momento da sua vida. Vamos compartilhar aqui então? Deixa eu achar aqui esse vídeo. Pastor? Pode falar, Joel. O senhor vai disponibilizar esses slides aí no grupo? Vou. Assim que terminar a aula aqui, eu disponibilizo os slides e eu vou escrever direitinho o exercício e vou mandar para vocês hoje ainda à noite, ou no máximo amanhã de manhã, tá bom? Aí vocês vão ter essa semana aí para pensar a respeito do seu porquê, do seu como e do seu o que. Vou colocar aqui para gente. Me diz aí se vocês estão ouvindo. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this: we make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do
We believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into 3 major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle 2 sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the .com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, when you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same 3 things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same 3 things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem.
He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich, and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, "That's an amazing discovery, guys. Now we'll improve upon your technology." But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day,
They are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well-funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad, but he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there are 2 types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead, not because we have to, but because we want to. We follow those who lead, not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. Bom, pessoal, muito bom. Queria deixar esse vídeo aí para a gente pensar, porque esse cara é o autor da teoria do Golden Circle, né? Isso aí é antigo. Esse vídeo... Calma aí que eu fecho aqui, abre outro vídeo aqui sozinho. Esse vídeo é antigo, ele já está há 10 anos ensinando essa teoria, já escreveu livros, best-sellers sobre isso, você acha isso aí também? Eu não li o livro ainda. Eu vou colocar o link do vídeo no nosso grupo também, para você assistir durante a semana. Mas, se você quiser. E o que eu acho importante é você entender o porquê, cara. Você entender o porquê você faz o que você faz. Como é que isso inspira as pessoas? Como é que isso muda a realidade? A Apple continua até hoje fazendo relógio e
tudo mais aí que você pode imaginar. Né? Ele citou algumas coisas que nem existem mais. Ele falou de MP3. MP3 acabou. Não... Tem gente aqui que nem conhece, não sabe o que é. O MP3... Pode falar. É o caso de Jesus, né? A gente segue ele até hoje pelo que ele falou, pelo que ele viveu. E mais de 2000 anos. Então... Ele é o mestre dos mestres, né, cara? Ninguém está inventando a pólvora. Não, então, assim, Jesus fez exatamente isso. Jesus não estava falando, faça assim, faça... Você não vê na Bíblia como é que deveria ser o culto. Né? 3 louvores, o rito do culto. Não está lá. A gente que cria de acordo com o que a gente vive hoje, muitas vezes com uma questão cultural que nos cerca. Né? Mas Jesus ele ensinou os valores, aquilo que era imutável, né? Valores centrais que regem o reino de Deus. Que o autor ali do vídeo ele fala sobre Martin Luther King, né? Leis morais de Deus que se alinham às leis morais dos homens. Ele entende que quando se torna uma realidade, o mundo se torna um lugar mais justo. Quem não acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu lutaria, se tivesse oportunidade, eu estaria lá falando, é isso, né? Estaria lá também, defendendo essas realidades. Pode falar. Pode falar, Armando. Quando a gente abre o livro de Eclesiastes e começa a ler, muitas coisas têm a ver com a nossa vida cotidiana. Não é? Com certeza. Eclesiastes fala muito sobre isso. Eclesiastes é um livro de reflexão, né? de Salomão, já no final da vida dele. Às vezes eu fico até meio assim, porque ele fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade correr atrás do vento. Né? E aí ele fala, eu aprendi que o que realmente importa nessa vida é amar a Deus, cuidar da sua família, ser feliz com a mulher da tua mocidade. Então, princípios simples, cara. A vida que Jesus promete para a gente é uma vida muito simples. Né? A gente que complica, né? A gente é que complica. Já dizia o Tales, que não aprendeu, deu uns mole aí, mas é um cara que cantava bem pra caramba. Né, tinha umas músicas muito boas, muito boas. E fala isso, né? A gente é que complica, cara. A gente é que complica. Né? Se a gente aprendesse a ser feliz com as coisas simples da vida, ninguém morre e fica se perguntando. Você não vê ninguém triste porque não tem algo, né, de valor. Porque eu nunca consegui comprar um barco na minha vida. O cara está no final da vida dele chorando. Eu nunca consegui ter um avião. Você não vê isso, cara. Né? A pessoa fala, mas eu perdi. Se eu pudesse, eu dava tudo para abraçar os meus filhos hoje. Se eu pudesse, eu pedia perdão ao meu marido, me reconciliava pelas coisas que eu fiz. São coisas simples. Coisas simples. Então, a gente precisa aprender a colocar as coisas certas no devido lugar. Né? Então, eu vou passar esse exercício para vocês. Já vou adiantar, depois eu vou deixar escrito, vou mandar o vídeo. Eu quero que vocês pensem no seu porquê, no seu como e no quê. Você escreva isso. Né? Você não precisa ficar preocupado se você vai ter que compartilhar ou não. Eu vou dar uma oportunidade para quem quiser falar e compartilhar, mas eu acho que é um exercício importante na nossa caminhada. Né? Você já fez hoje os seus valores, você já colocou aí alguns, você pode meditar sobre isso vai te ajudar muito. Não é para quê? Para que você possa aprender a comunicar bem, comunicar de forma eficaz aquilo que Deus está gerando no teu coração. Quero terminar dizendo para você, o mundo precisa do que você carrega. Tá? O mundo precisa do que você carrega. A luz de Deus que há em ti, deixa essa luz brilhar. Porque o mundo precisa. A tua história de vida, os ensinamentos que Deus te deu, aquilo que Deus tem gerado no teu coração, não pode ser enterrado com você. Isso pode ser fonte de cura, de bênção para a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, tenha coragem, sai desse lugar, aprenda, né? Se desenvolva, treine, para que você possa comunicar bem aquilo que Deus está gerando no teu coração. Amém? Deu o nosso tempo. Semana que vem a gente vai começar batendo um papo sobre isso. Vamos falar sobre o nosso público-alvo, a gente entender que a gente precisa pensar que há um público, há
um grupo de pessoas que vão se adequar aos valores que a gente carrega. A gente precisa focar neles, a gente precisa saber quem eles são, o que eles pensam. Né? Para eu falar com jovens não é igual quando eu vou falar com uma terceira idade. Para eu dar essa aula aqui não é a mesma coisa se eu estivesse pregando num evento de adolescentes. Não é igual. Eu preciso saber exatamente o que Deus tem para a minha vida. Amém? Deus te abençoe. Deus sejam cheios do Espírito Santo. Até semana que vem. Daqui a pouco eu vou terminar de fazer aqui agora. Eu já mando para vocês tudo isso aí. O link do vídeo. Muito bom. Muito Se eu esquecer alguma bom. coisa, vocês me lembrem. Tá? Valeu, pessoal. Estou à disposição. Boa noite, Grande. senhor. Até. Graça e paz do Senhor Jesus para com todos. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Excelente aula. Boa noite.